O Além da Notícia de hoje recebe aqui o presidente da União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Leão, e estamos falando sobre a reforma do Código Penal brasileiro. E, Dr. Paulo Leão, a gente terminou o bloco falando sobre a eutanásia, que, aliás, são poucos os países no mundo que a adotam, porque no mundo hoje há uma outra tendência, são os cuidados paliativos. Exatamente, né? Ronaldo. A tendência no mundo é cuidados paliativos, ou seja, garantir a todo paciente o que se chama de cuidados ordinários e básicos. Quais são eles? A alimentação, a hidratação. Sem alimentação e hidratação, nenhum ser humano sobrevive. Então, isso tem que ser garantido a todo paciente, inclusive por sonda, quando necessário. Então, a alimentação e a hidratação. A higiene, o alívio da dor, porque, vejam, o tipo penal aqui proposto pela jurista da reforma do Código Penal é sofrimento físico insuportável. Se há sofrimento físico insuportável, é porque não há competência médica em tornar suportável esse sofrimento. Porque há meios próprios cabíveis, mesmo que, eventualmente, esses meios para aliviar o sofrimento possam ter alguma consequência não desejada, colateral, com relação à sobrevida da pessoa. Mas isso deverá o médico administrar, de dar uma dose de medicamentos que alivie o sofrimento e permita a pessoa prosseguir, se possível, com lucidez e no seu convívio familiar. Doutor Paulo, qual seria o fundo desta proposta de eutanásia? Haveria aí uma motivação financeira para se diminuir os gastos com um doente, por exemplo? Ronaldo, falando assim em português muito claro e para os nossos queridos telespectadores, eu vejo claramente refletido aqui nessa proposta a cultura da morte, aquela cultura que João Paulo II referiu como cultura da morte. E que denunciou. Que denunciou e que desrespeita a vida nos seus momentos de fragilidade. Vivem os mais fortes. É também um conceito que, aliás, está previsto também na questão do abortamento provocado, de natureza eugênica. E tem toda uma ideologia que, aliás, gerou regimes bárbaros, como bem sabemos, não vamos entrar agora aqui nisso, mas é bom fazer a referência aqui, inclusive, do século passado. Então, é uma mentalidade, uma ideologia, veja, essa ideologia está expressa claramente, matar por piedade ou compaixão. Qual é a pessoa do senso comum que acha, que entenda que vai matar alguém por piedade ou compaixão? Se eu tenho um doente, eu vou cuidar desse doente. Eu vou dar todos os tratamentos cabíveis, ainda que eu não utilize, em determinadas circunstâncias, medicamentos extraordinários e procedimentos extraordinários. Agora, isso é matéria para um projeto de lei específico, que, aliás, já existe, já aprovado no Senado e em tramitação na Câmara, que é o projeto de lei 6715 de 2009. Deixa eu fazer o papel aqui de advogado do diabo, e fuja de mim, mas apenas para utilizar o termo aqui. Eu vi de uma jurista dizer assim: a pessoa está sofrendo demais, pede para morrer, alguém que quer ajuda para morrer. Ela pede ajuda para morrer porque há uma incompetência médica no tratamento da pessoa. Pede para morrer porque não está tendo o devido apoio psicológico necessário e cabível. E, às vezes, a pessoa pede para morrer porque está tendo uma determinada opressão. E não vamos levar isso ao pé da letra. Quantas vezes alguns de nós nos dizem, como está difícil a vida, como está... Aí chega alguém e vai, está realmente muito difícil, vamos acabar com essa vida. E aqui é uma facilitação nesse sentido, nas disposições relativas à instigação e auxílio ao suicídio. Bem, concluindo, aqui o que propõe a proposta de reforma do Código é uma pena menor ou até, e claro, se lutará para isso, o perdão judicial. Não é nem perdão judicial, porque o perdão judicial é após a condenação, é considerado crime, a aplicação da pena e depois ao perdão. Aqui, considera-se como não havendo ilicitude, está expresso aqui no artigo 122, parágrafo 1º e 2º, está dito, parágrafo 1º, o juiz deixará de aplicar a pena, considera o crime, mas deixará de aplicar a pena, avaliando as circunstâncias do caso, bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente com a vítima. Ou seja, está quase que estimulando a matar a pessoa que tenha relação de parentesco ou estreito laço de afeição, porque aí o juiz deixa de aplicar a pena nessas situações aqui de paciente em estado terminal, imputável, que peça e para abreviar sofrimento físico, que eles dizem aqui insuportável. Mas isso aqui é um sofisma, Tata Vênia.
Abreviar sofrimento físico insuportável deve fazê-lo o médico. Não há um sofrimento físico insuportável hoje que a medicina não possa fazer alguma coisa. E na grande maioria dos casos pode. Tanto assim que o Código de Ética Médica é expresso no sentido que, nesse caso dos pacientes em estado terminal, que se opte em determinadas circunstâncias a serem dispostas em lei, pela não utilização de procedimentos extraordinários, com a definição do conceito claro do que seja procedimento extraordinário, do que seja procedimento ordinário. Isso está já previsto no projeto de lei 6715 e também há no Senado um projeto de lei semelhante, também disciplinando isso. Tudo isso ignorado, desconhecido, feito tábula rasa pelos eminentes juristas, mesmo após terem sido expressamente alertados na audiência pública realizada no Estado do Rio de Janeiro, na Escola da Magistratura. Foi dito expressamente isso. Suas Excelências não se comoveram com relação ao assunto data máxima vênia. Então, está previsto aqui, com um sofisma conceitual, desculpe, é bom que se diga, data vênia, um sofisma conceitual de sofrimento físico insuportável. E que fosse uma piedade, uma compaixão suportável. Aí é um erro conceitual grave, uma indução a erro, que eu acho que o nosso Congresso não pode admitir, porque isso aqui é fazer tábula rasa dos direitos à saúde e à dignidade pessoal, especialmente do idoso. Especialmente do idoso. Eu vou voltar à citação aqui e fazer um apelo ao bom senso. A pessoa está sofrendo demais, ela pede para morrer. Alguém quer ajuda para morrer. Eu fico imaginando o seguinte, apelando ao bom senso. Toda e qualquer pessoa que está em qualquer momento de desespero, inclusive numa enfermidade, ela pode até chegar a pensar em desejar um fim. Mas, na verdade, no fundo, tenho certeza que toda pessoa quer é ser ajudada, é ser aliviada. Porque ninguém desejaria a morte. É ter apoio, ter carinho. Por mais desesperador que fosse, né? Então, fica esse apelo. Doutor, vamos agora passar para o próximo ponto. A questão do aborto. O que está sendo proposto nesta reforma de Código Penal quanto ao aborto? Ronaldo, se você me permite, eu gostaria, diante do aborto, rapidamente falar sobre infanticídio. Sim. O Código Penal atual dispõe que matar sob a influência do Estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, aí vem a pena. Aqui, na proposta, diz matar o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência perturbadora deste. Veja a diferença. O estado puerperal é um estado específico da mulher na hora do parto, que pode levá-la a determinados atos impensados, inclusive matar o próprio filho. Há uma série de discussões com relação ao conceito, ao conteúdo desse estado puerperal. Mas o que se entende é que é um estado de uma certa excepcionalidade. Não é uma mera perturbação sob a influência do parto. Porque todo parto, nós sabemos, quem é pai, eu sou pai, já acompanhou o parto da sua esposa, quando não é por cesariana, tem um conteúdo perturbador. Até a própria cesariana tem esse conteúdo perturbador. Então, seria aqui quase que uma tábula rasa, sob a influência perturbadora do parto. Então, nós entendemos que deva se voltar à expressão antiga, o estado puerperal, que tem, inclusive, sido aplicado pelos tribunais. Os tribunais brasileiros, em geral, têm vários casos recentes, inclusive, de aplicação e análise do crime de infanticídio e, portanto, do próprio conceito de estado puerperal. Como está na proposta, sob a influência perturbadora do parto, me parece que há também uma facilitação muito grande para a prática do infanticídio, o que é algo que repugna a consciência nacional, como essa de matar o idoso, de matar o doente, né? Com relação à questão do aborto... Eu posso só puxar agora um pouco, o senhor falou de infanticídio. Trata também da questão do infanticídio indígena? Porque... Há normas na proposta que, embora eu não tenha me detido sobre elas, mas parece que sim. Sim, que diz o seguinte, que respeitando a cultura indígena, os pais de uma criança indígena podem matá-la, inclusive depois de nascida. É exatamente isso. Eu ouvi essa referência, embora eu não tenha me detido sobre a análise desse artigo da proposta. É uma prática que existe, a informação que nós temos aqui existe, que há diversas tribos que entendem que qualquer criança nascida com qualquer deficiência, inclusive um lábio partido, problema na orelha, de visão, seja qual for a deficiência aparente que se mostre, eles matam.
É uma cultura bárbara. A antiguidade tinha isso, nós temos o caso de Esparta, né, a rocha Tárpia, né, em que os filhos que eram considerados não fortes, com pouca força, eram lançados dessa rocha, né, para serem mortos, né, pela queda, né, mas algo de profunda desumanidade. Então não me parece razoável que, porque haja uma cultura em nosso país que demande aprimoramentos, essa cultura seja, vamos dizer assim, como que colocada num certo patamar e de estar acima do bem e do mal, acima dos direitos. É claro que nós vamos compreender a situação dos integrantes de uma tribo que tenha essa cultura, no sentido de ter os encaminhamentos cabíveis, as ponderações de consciência, etc., né? Isso até o próprio juiz, na aplicação da pena, deverá levar em conta. Mas considerar que está isento de pena ou que aí não haveria crime, me parece, data vênia, descabido. Inclusive, há projetos no Congresso Nacional que, de fato, contestam isso, porque o que eles questionam, esses projetos, estaria a cultura indígena acima de um direito que está acima de todos, que é o direito à vida, claro. A E a defesa dignidade da vida. Pessoa. Exato. Estaria a cultura indígena acima de tudo isso? A criancinha indígena não teria direitos? Exato. Só os pais da criança de matá-la? Exato. Parece descabido, né? Sim, sim. Vamos agora falar do aborto. Qual é a proposta que está nesse Código de Reforma? A proposta em relação... primeiro vamos ao que existe hoje, né, no nosso Código Penal hoje. No artigo, a punição do aborto, a punição do aborto, a mulher é punida, aquele que pratica, que auxilia de qualquer modo a mulher também é punido, e há a punição do aborto sem a vontade da mulher, com a vontade da mulher, sem a vontade da mulher. Aqui há uma diminuição de penas em geral nessa proposta nova. Inclusive, equipara em termos de punição aquele que provoca o aborto com consentimento da gestante, a própria gestante, o que me parece inteiramente descabido. A mulher, pela própria circunstância pessoal de vida, por pressões sociais, por pressões psicológicas, se quiserem orgânicas também, ela tem uma situação que não pode ser equiparada, a meu ver, com um terceiro que concorra de qualquer forma para esse aborto. Não tem. Então, me parece inteiramente correto o Código Penal atual em ter uma punição maior para aquele que pune, aquele que pratica o aborto ou que provoca o aborto, ainda que com consentimento da mulher. Muitas vezes, nós sabemos, frequentemente, com intuito de lucro. Com intuito de lucro. Perversamente, colocando o seu conhecimento técnico para matar um ser inocente, com características próprias que seriam de um homicídio qualificado. Em geral, o motivo é torpe, é sem chance de defesa, todos agravantes para o homicídio. Meios cruéis, frequentemente. Então, agora, isso tudo é desconsiderado e há um enorme abrandamento da pena, inclusive levando para penas alternativas. Ou seja, matar um ser humano, ou se quiserem, o assassinato de um ser humano, que é o que é objetivamente, muitas vezes. Desde que ele esteja no útero materno, é algo que é desprezível. Muito menos do que maltratar um animal. Acho que não se deve maltratar animal nenhum. Mas, certamente, matar um ser humano é muito pior do que maltratar um animal. Repito, não se deve maltratar animal nenhum. Eu estou dando um exemplo. E muitos outros crimes que têm penas muito maiores do que matar o ser humano no útero materno. Ora, isso é um desrespeito, a meu ver, grave, e que tende a espraiar, em termos de concepção, para o desrespeito à vida humana em geral. O professor Bernard Nathanson, que conhece bem o assunto, inclusive que ele foi um abortista e aborteiro, e depois, a partir de pesquisas médico-científicas, etc., foi mudando de opinião, ele diz claramente que a legalização do aborto, a facilitação da prática do aborto, que com toda clareza há uma enorme facilitação do aborto nessa proposta aqui de reforma do Código Penal, está se levando a desrespeito às crianças, inclusive crimes de morte com relação à criança, e não é só recém-nascida, não, depois de nascida, já mais à frente no seu desenvolvimento, em relação à própria mulher, em relação à vida humana em geral. Porque se eu posso matar, ou se a sociedade admite que eu mate, ou tem uma punição branda ou desprezível em relação à prática do aborto, aqui está dito, não há crime em determinados casos, o ser humano indefeso, carente de tudo,
eu estou realmente abrindo margem a poder matar outras pessoas também, pelo menos do ponto de vista ético, sem a menor sombra de dúvida. Então, é péssimo do ponto de vista social. Aqui, essa proposta diz, não há crime de aborto se houver risco à vida ou à saúde da gestante. Ora, o código em vigor... E ainda tem essas ressalvas. Porém, a proposta ela é abrangente. Ela diz que até a 12ª semana... também, ainda tem mais isso. Por vontade da gestante. E aí vem a citação. A gestante não ter condições de arcar com a maternidade, que seja, então, aceita a proposta do aborto até a 12ª semana, se a gestante não tiver condições de arcar com a maternidade. A gente volta a esmiuçar o que é esse não ter condições de arcar com a maternidade daqui a pouco no próximo bloco, e falaremos também sobre o suicídio. O que diz esse Código de Reforma quanto ao suicídio?